Bom, estamos aqui na aula do módulo 4, camada física, que é o professor Alexander Farias, da The Academy. Então, a gente vai ter como assunto hoje o módulo 4, camada física. E aqui na camada física algumas, a gente vai explorar alguns recursos aqui, a gente vai entender o que que acontece nessa camada física. Na aula anterior eu tinha explicado que para facilitar o entendimento, né, da conexão entre as redes, foram criados dois modelos. O modelo OSI, estabelecido pela ISO, que dividiu a comunicação entre redes entre 7 camadas, e o modelo TCP/IP, que dividiu em 4 camadas. E a gente está estudando essas camadas uma a uma. Atualmente, agora a gente está na camada física, tá, do módulo 4, que a gente vai tratar agora. Então, nessa camada física, né, a gente vai entender o que é, a gente vai entender qual é o propósito da camada física, quais são as características, né? Eu já dei uma palhinha aí falando sobre os meios físicos, os cabos de cobre, né? A gente vai ter aqui detalhadamente também todos os tipos de cabo, vamos falar também das mídias sem fio, né? Wi-Fi, da fibra ótica e tudo mais. Então, na camada física, né, qual é o propósito dela, qual é a finalidade da camada física, né? A camada física, o propósito dela é justamente estabelecer a conexão local entre dois computadores, ou entre vários computadores também. O propósito da camada física também é fazer também a conexão entre vários dispositivos com fio e sem fio. Tá? Então, quando você está conectado também numa rede Wi-Fi, você também está trabalhando na camada física. Aí alguém diz assim, mas aqui não tem nada de físico, né? Nós estamos pelo Wi-Fi. Eu digo, tudo bem, você está conectado pelo ar, né? Através de ondas eletromagnéticas, que a gente não vê. Mas existe um dispositivo físico no seu computador emitindo um sinal. Então, queira ou não queira, é por isso que é tratado como camada física, tá bom? Então, existe um receptor de sinal, que a gente chama de placa de rede, que aqui a gente vai chamar de NIC, né, em inglês. Network Interface Card. Não é isso, Atila? Falei certo aí? Sim, correto. Temos um professor de inglês aqui, hein, para me corrigir. Então, a placa de rede, nós chamamos de NIC, né, Network Interface Card, e é ela que fisicamente, né, ela vai emitir esse sinal, né, por ondas eletromagnéticas que vão permitir a conexão Wi-Fi, tá? Agora, essa camada física, ela faz o quê? Né? Qual é o objetivo dela? Então, é por meio da camada física que a gente tem aqui o transporte, né, de bits entre um computador e um outro. Aqui nós temos um exemplo de um computador cliente conectado a um servidor web. Então, você está acessando a internet através de um servidor web. Tá? Então, quando você coloca lá www.globo.com, por exemplo, você está acessando um servidor web. Tá? E esses bits, eles trafegam como? Se você estiver conectado via Wi-Fi, ele vai transmitir, tá, esse sinal por ondas eletromagnéticas até chegar no roteador da sua casa, né, no caso da sua operadora. Ele vai decodificar esse sinal, tá, e vai enviar, né, através de cabo até o provedor. O provedor vai dar encaminhamento para esse sinal, ou seja, ele vai ser transmitido, retransmitido várias vezes, até chegar, né, no computador de destino. Então é isso que ocorre, tá? Só que quando ele vai fazer esse processo, né, ocorre aqui o que nós chamamos de etapas, né? Existem várias etapas. A primeira etapa, que no caso que ocorre, os dados vão ser convertidos em datagramas, que é user data. Esses datagramas, esses pacotes de dados que foram segmentados aqui, eles são lidos e interpretados por um protocolo chamado de TCP, tá?
O que é o TCP? O Transmission Control Protocol, ou seja, protocolo de controle de transmissão. Então, o protocolo ele vai ler, né, esses dados, vai decodificar através do IP, né, do computador. Então, a placa física, a placa Ethernet, né, no caso aqui está sendo representado dessa forma, está configurado nela um endereço IP, né? Esse endereço IP ele funciona porque o protocolo TCP/IP, né, é que permite, né, a, o IP funcionar aqui. E aí é quando ele pega esses dados que foram decodificados aqui, transformados em datagramas. Então, essa é a primeira etapa, tá bom? Ele vai segmentar, né, esses dados em formato de bits. Ou seja, tudo que você está fazendo, né, esses dados vão ser decodificados em formato de bits. Sempre vai ser assim. A camada física, no modelo OSI, é a primeira camada. E ela trabalha no modelo OSI juntamente com a camada de link de dados, ou data link. Então, ela é a camada mais básica, né? E aqui são essas as organizações, né, que tratam justamente da padronização do meio físico. Então, nós temos a ISO, que foi a criadora do modelo OSI, né, que dividiu, né, o entendimento de comunicação das redes em 7 camadas. Tá? A camada física é a primeira que a gente está estudando. A EIA e a TIA, ela padronizou os meios de conexão. Então, o cabo de rede, ele funciona porque a EIA e a TIA padronizou aquele cabo, junto com essas outras instituições aqui, o I3E, né, que estabelece também padrões, né, tanto para os dispositivos como também, né, para todas as organizações de forma mundial. Tá? Então, são todas essas aqui que trabalham especificamente, né, com a padronização da camada física. E as demais camadas, quem é que cuida? É a ITF, uma outra, né, entidade, tá, que cuida do funcionamento, né, da administração das outras camadas. Esses padrões de camada física abordam 3 áreas. Ó. Nós temos os componentes físicos, a codificação e o sinal. Então, são 3 coisas, tá, que vão estar acontecendo aí. Então, a nível de hardware, né, que a gente chama, porque nós estamos trabalhando com placas, né, circuitos, né, meios físicos, conectores, né, que vão transportar esse sinal em forma de bit. E quem é capaz de fazer isso? A placa de rede. Então, fisicamente, a placa de rede, as NICs, né, é onde está conectados os conectores, ela que é a interface, né, entre o cabo e o PC. Então, ela que vai fazer, né, essa decodificação desse sinal para bits. Esse sinal, como é que ele funciona? Ele funciona de forma digital. Então, de forma digital é assim, 0 e 1, tá? Então, quando você está aqui em cima, você está em 1. Quando você está aqui embaixo, ele está em 0. Aqui embaixo, 0. Quando está lá em cima, 1. Tá vendo? Então, é dessa maneira que é codificado o sinal. Isso aqui, né, conforme o tempo vai passando. Então, é convertido, né, esse sinal. É claro que passa uma carga elétrica mínima aí, tá? A carga elétrica varia de 1 a 1,7 milivolts. Então, o máximo que vai dar, assim, se você sofrer assim, uma descarga elétrica, é apenas uma coceirinha no dedo, tá? É, a voltagem é muito pequena. Esse sinal, que é convertido em zeros e uns, eles são lidos e interpretados, né, pelas placas de rede, tanto a que envia como a que recebe. Tá? Então, esse é o gráfico aqui, né, sendo mostrado. Só que aqui nós estamos comparando com vários tipos de sinal, por exemplo, que são ondas de rádio. Onda de rádio na faixa FM, onda de rádio na faixa AM, né? Então, você tem aqui vários sinais. E aqui, essas micro-ondas, né, através do sinal Wi-Fi ou wireless, né? Como é que essas ondas trafegam?
Cada onda trafega em um determinado, em uma determinada faixa, tá? Por exemplo, quando a gente vê uma rádio assim, rádio AM, FM, tipo, deixa eu pegar aqui uma rádio, por exemplo, a 96.9, que é a rádio difusora, né, daqui do Amazonas. Quando ele fala assim, 96.9 é a frequência do sinal, né, por onde passa essas micro-ondas. Claro que é muito diferente do sinal Wi-Fi da nossa casa, né? Já é outro padrão. Agora, esses bits passando por esse, né, tanto por cabo ou pelo ar, né, no caso, através de microondas, eles vão ser lidos e interpretados como? Através dessas siglas. Nós temos aqui os BPS, que são os bits por segundo, tá? Que é a unidade fundamental que a gente chama de largura de banda para medir a intensidade do sinal que é passado. Se você tem um conjunto de 1000 bits por segundo, você tem 1 kilobit por segundo. Por favor, não confundir com kilobyte, a gente está falando de bit, tá? A cada 1 milhão de bps, ou seja, de bits por segundo, você tem 1 megabit por segundo, 10 elevado a sexta, e assim sucessivamente, tá vendo? Então, até chegar no nível que a gente está, que é o terabits por segundo. Isso eu estou falando com relação como é que é identificado, né, o sinal, tá? Como é que ele é decodificado, né? Ele pode ser decodificado em bit por segundo, kilobit, megabit, gigabit, terabit por segundo. Isso aqui a gente vê muito o pessoal confundindo quando acessa um plano, né? Faz um plano de acesso à internet, tipo assim, eu contratei da Oi Fibra 600 mega, né? Fiz um plano aqui de 600 mega. Quando ele fala 600 mega, é 600 megabits por segundo, né? Que é a taxa, só que essa taxa varia. Não é porque tu contratou 600 megabits que tu vai receber 600 megabits. Isso depende, tá? Porque geralmente a internet, ela sofre oscilações. E aí depende do uso, depende da quantidade de pessoas que está usando, depende de vários fatores, né? Então, por isso que às vezes as pessoas, mas eu contratei 600, só está chegando aqui em casa 300. Aí tem que verificar, porque pode ser interferência no sinal, pode ser alguém que esteja fazendo download, alguém que está assistindo o vídeo, ou seja, é alguém que está consumindo, puxando, né, uma largura de banda maior. É por isso que acontece, né, esse tipo de coisa. Mas isso aqui não é garantido 100%, tá, galera? Não é garantido. Isso é apenas como é que eu posso, um parâmetro, né, de estimativa. Poderá chegar, tá? Isso que a gente chama de largura de banda. Aí, na largura de banda envolve, né, várias variantes, como eu falei, né, para que uma conexão realmente atinja, né, o topo, depende da latência. O que que é a latência? É o tempo, né, que leva, né, para esses dados viajarem, né, de um canto para o outro. Quanto maior a distância, maior a latência, né? Então, por isso que o pessoal reclama muito aqui no norte. Eu estou logado num servidor que está lá nos Estados Unidos. Rapaz, nossa latência aqui vai ser muito grande, né? Ao contrário de quem está lá, né, nos Estados Unidos, onde está o servidor, né? A latência dele vai ser menor. Isso interfere justamente no ganho de produtividade, né? Porque se você está num canto muito distante, a tua latência vai ser maior, ou seja, né, o tempo, né, para esses dados viajarem vai ser maior, então você vai perder em produtividade, né? E o good path, né, que é a medida dos dados úteis transferidos. Então tem como a gente medir isso. Tem um aparelho que consegue medir, tá? Para verificar, né, se está tendo, né, algum problema. Quando, por exemplo, tem um problema ali na transmissão, a gente chama de throughput, né, ou uma sobrecarga no tráfego. E aí a gente vai vir aqui para o primeiro padrão, que eu já dei uma palhinha para vocês, que é o padrão meio físico, né, padrão de meio físico em cobre, né? Só que eles têm assim, vantagens e desvantagens. A principal desvantagem deles são problemas de atenuação. O que é atenuação? Interferência eletromagnética, que a gente chama de EMI.
tá? Eles recebem essa interferência eletromagnética. Se eu fizer conexão de um computador ao outro com cabo, se tiver próximo da rede elétrica, ele vai sofrer interferência e isso vai dar problema. Ou seja, vai gerar interferência eletromagnética e a tua rede vai ficar lenta, pode ficar ruim, pode inclusive até cair a conexão, tá? Porque ele recebe, infelizmente, os cabos de cobre, ele recebe interferência eletromagnética dos fios elétricos, tá? Um outro problema também é com relação ao comprimento. Então, dependendo do comprimento, por exemplo, os cabos de rede UTP, o máximo que ele de distância são 100 metros. Então, se você, por exemplo, está distante a 200 metros, por exemplo, você vai ter que colocar um repetidor no meio, que é um hardwarezinho que vai fazer com que você consiga fazer uma conexão com uma distância maior. Esse tipo de cabo, a gente chama também de pá metálico, ele às vezes precisam de aterramento, tá? Por exemplo, a rede elétrica, se não tiver aterramento, você corre o risco de ter alguns eletrodomésticos queimados aí, caso ocorra, né? Um curto-circuito ou então um raio, né? Então, por isso que é necessário. Nos cabos, nos conectores, nos cabos de cobre, né, no caso, que nós temos aqui para computador, para PC, esse problema é frequente. Isso aqui é o cabo coaxial que a gente não usa mais, que era aqueles cabos de que a gente utilizava para internet, internet não é o nome daquele serviço, meu Deus, TV a cabo antiga. Então as TVs a cabo antigas usavam muito isso daqui. Os computadores também, né, chegaram a usar, como eu mostrei para vocês. Mas atualmente a gente está usando esse cabo aqui, né, para as redes internas, né, nas empresas, que é o cabo UTP, tá aí em inglês, né? O que significa aí UTP? E aqui nós temos o cabo blindado, que é o cabo STP. Então, o cabo STP ele tem uma blindagem metálica, tá? E ele tem aqui também um plástico no meio. Isso aqui é justamente para proteger, né, da interferência eletromagnética causada pela rede elétrica. Então, se você tiver, né, não tem como você passar o cabo de rede sem ser junto com a rede elétrica, você vai ter que utilizar o cabo STP, que é para não dar interferência eletromagnética. O problema é que o cabo tem um custo mais elevado que o cabo UTP. E como é que é feito, né? Como é que é composto o cabo UTP? São 4 pares de fio, tá? Entrelaçados entre si. Esse cabo UTP é o que é o mais comum que a gente usa até hoje, principalmente nas empresas. Utiliza um conector do tipo RJ45 e a gente tem uma capa de plástico, uma capa externa que protege esses cabos de cobre, que são cabos de cobre aqui, tá? Entrelaçados. Então tem um isolamento de plástico, né? Para diminuir a interferência, né, eletromagnética que eu falei ainda agora. Já o cabo STP não. O cabo STP ele já é muito mais caro no preço, porque ele tem várias, várias camadas protetoras. Por exemplo, esse número 2 aqui é um escudo, né, uma malha né, que protege, né, os cabos internos. Além disso, os cabos, né, também tem uma outra proteção, né, contra interferência eletromagnética até chegar propriamente no cabo de cobre. Então veja que por que ele é mais caro, né? Porque tem várias camadas de proteção. Já o cabo coaxial, né? Apesar dele ter tudo isso aqui de proteção, mas ele recebia muita interferência eletromagnética. Tá? Por exemplo, dava um raio. O raio vem pelo cabo de cobre e queimava a placa de rede constantemente.
Cansou de queimar molder na minha casa, né? Os molders da Horizon, né? Que depois virou NET, né? Queimavam bastante porque a rede deles ainda era utilizando esses cabos aqui, os cabos coaxiais. Depois que eles mudaram para fibra ótica, que diminuiu. Mas antes queimava pra caramba os molders deles por causa né, da utilização desse cabo. E a gente já não usa mais, faz tempo. E no cabeamento UTP, ocorre isso ainda? Ocorre, mas ele ele não sofre uma interferência, uma grande interferência eletromagnética. Claro que isso depende, né? É só você tomar o devido cuidado. De ter assim, uma distância de pelo menos uns 20 centímetros, de 15 a 20 centímetros dos fios elétricos, tá? Para que não haja essa interferência. Então, você tem vários tipos de cabo padronizados pela TIA e a EIA. Como eu disse, tem um cabo 5.008A, o 5.008B, e ele começou a ser categorizado a partir da categoria 3. Atualmente, nós estamos na categoria 6, que é o CAT6. O CAT6 ele já vem com uma proteção muito maior contra interferência eletromagnética. Tá? O 5 ele já não vem, nem o 5 ele não tem uma proteção grande não, mas o 6 tem. Ele vem com uma, uma capa de plástico, né? Uma capa protetora maior. E aqui nós temos os conectores RJ45 macho e o RJ45 fêmea, que a gente chama também de soquete. Então, isso aqui é para fazer confecção de tomadas, né? Do tipo fêmea e aqui do tipo macho. Agora, existem alguns cabos mal conectorizados. Por exemplo, esse aqui, ó, essa parte que não pode ficar para o lado de fora. Tá? Essa parte aqui, ela tem que entrar até essa extremidade aqui, ó, do conector. Tá? E esse é o padrão, né, que nós chamamos de conexão Ethernet. Então, o padrão de conexão são esses dois, o T568A e o T568B. Né? Isso varia por causa da diferenciação de cores, né, do cabo. O padrão A começa com o padrão verde e o padrão B começa com o padrão laranja. Os equipamentos da Cisco, tá, eles trabalham com... Eles, eles respeitam esse padrão internacional, tá? Ele reconhece, mas além disso ele também tem um cabo chamado de rollover, tá? Ou cabo de console também, que são um cabo que foi criado especificamente para os equipamentos da Cisco, tá? Principalmente switches e roteadores. É um cabo de configuração, tá? Esse tipo de cabo a gente chama de rollover, né? Que usa uma porta de conexão chamada de porta de console. Já o cabeamento de fibra ótica não sofre interferência eletromagnética, tá? A distância é muito maior do que 100 metros. Tá? Eles não têm problema nenhum com chuva, com sol. Tá? Não passa eletricidade entre eles, o que passa são pulsos de luz. Então, os bits são codificados como pulso de luz. E eles conseguem, né, uma transmissão de sinal muito rápida, uma perda mínima de sinal. Então, por isso que a tendência é a gente estar usando o cabo de fibra ótica, né, ele vai desse tipo de cabo. Aqui nós temos dois tipos de fibra ótica, nós temos a fibra monomodo, ou chamada de modo único, e a multimodo, que é um cabo mais grosso. Esse cabo mais fino aqui a gente utiliza para conexão entre os servidores, equipamentos, e o cabo mais grosso, o fibra multimodo, a gente utiliza para fazer transmissões em grandes distâncias, tá? Então, por exemplo, provedores, eles vão utilizar a fibra multimodo. E os usuários vão usar a fibra, né, mínimo, em modo único, tá? Ou mini modo. Aí a gente tem também as fibras ópticas para redes corporativas, tá? Para empresas provedoras de banda larga, né?
Então, até cabos submarinos que conectam, inclusive, de um continente para o outro. Vocês sabem que a gente tem, né, um sistema de cabo submarino que conecta os continentes, né? Esses cabos já estão, inclusive, sendo feitos em fibra ótica. E aqui são os padrões de cabo de fibra ótica que a gente tem. Nós temos os padrões ST, SC, LC e o LC duplex. Para o usuário, geralmente é o SC, que é o mais simples. Para as empresas, geralmente é do tipo ST ou simplex, que aí conecta nos equipamentos, tá? Esses duplex multimodo também para alguns tipos de equipamento. Aí nós temos aí, né, a indicação também de cores, né? Existe um padrão também de cores. Geralmente esses padrões eles variam bastante de equipamento e de empresa também. Hoje eu não vejo assim um padrão único, tá? Até acho que a década de 2000 até 2010 ainda era muito utilizado, mas hoje já tem uma grande variedade de cores. Não tem só do tipo laranja e amarelo, não. Você vai encontrar de várias cores já. E aqui são as distâncias, né, que cada tipo de, ca- de, de cabo fibra ótica, né, suporta. Então, aqui nós temos de 10 megabits por segundo a 10 gigabits por segundo, né, no cabeamento UTP. Já no cabo de fibra ótica, você pode ter diferença da fibra para o cabo UTP. Aqui, a distância. No cabo UTP, você tem de 1 a 100 metros. Na fibra, você tem de 1 a 100 mil metros. Não tem nem como comparar, né? Sem falar que ela é totalmente imune à interferência eletromagnética. Ela não sofre perigo de choque elétrico, né? Nem um raio, né? Também. Só que, assim, o custo, né, de manutenção é maior. Tá? O custo para fazer a instalação e a manutenção é muito mais alto, né, em relação ao cabo UTP. Já os meios físicos sem fio, a gente também tem os benefícios, mas também tem também as limitações. As principais são a área de cobertura, a interferência, existe muita interferência, a principal interferência do wireless, adivinha qual é? Você sabe? É, qual é a pergunta? Desculpa. A principal interferência do sinal Wi-Fi em determinado local. Qual é a principal, como é que eu posso dizer assim, que causa, né, mais interferência no sinal Wi-Fi para ele ser interrompido? Eu imagino que seja alguma coisa com satélite, né? Assim, tipo uma tempestade de sol, né? Mexe no O, vi- satélite, interfere. eu tô, o vidro, Atila, ele, se você tiver uma casa com blindex, você tá lascado. O sinal Sério? wireless é sério, ele não passa pelo vidro. Ele bate no vidro e volta. Quer dizer que uma casa com blindex, né? Wi-Fi não vai pegar legal, né? Não vai pegar legal. É o único meio que o Wi-Fi não consegue ultrapassar. Inclusive, eles estão pesquisando agora um tipo de sinal Wi-Fi que eles estão prometendo agora a rede 6G, né? A Coreia já está testando, inclusive, o 7G. É um tipo de sinal que ele vai ser tão forte que ele vai ultrapassar, né, paredes de concreto, ele vai, entendeu? Isso vai Então, onde tem e- blindex, o celular também tem dificuldade. uhum, O celular também. exatamente. Exatamente. As árvores também é outro sinal de interferência. Então, se na sua casa você tem muitas árvores, o sinal de Wi-Fi não vai ficar legal. Eu não sei se vocês lembram aqui, mas o governo uma vez tentou implantar o Wi-Fi nas praças. Não sei se alguém aqui Sim, sim, lembra. Pois eu é, lembro por disso. que que era ruim? Porque é um monte de árvore, pô. Não deixava, né? Não deixava sinal. Eu lembro disso. Tinha Pois, até um hotspot ali no.
Daquela Isso, parte do Sky, né? Funcionava isso. horrível, né? Pois é, porque as árvores, elas são também, né, uma barreira, entendeu? Para o sinal Wi-Fi, tá? Então, outra coisa, zinco, né? Casas com telhado de zinco, tá? Também reflete o sinal, ele não consegue passar, tá? Telhado de zinco, né? Telhados de zinco, tá? Então, veja que o sinal Wi-Fi, ele tem algumas características, né? Bastante diferenciadas dos meios físicos. Por exemplo, o meio físico não tem já, mas, né? Conectou o cabo e outra coisa, o cabo físico, ele é muito mais rápido que o Wi-Fi, tá? Alguém saiu colocando essa falácia dizendo que o wireless já passou o sinal, né? Ou seja, é mais forte, é mais rápido do que o cabo físico. Ainda não chegamos nesse nível, tá bom? O wireless sempre vai ser mais fraco, tá bom? Menor velocidade, beleza? Por exemplo, nós que vamos agora lá, que vai ter aí, né? Vamos colocar esse Uhum, data show e o Wi-Fi, né? isso. Então vai ter uma diferença, né? Nós vamos sentir essa diferença, né? Vocês vão sentir essa diferença, principalmente porque o wireless, né, ele também sofre interferência de outros dispositivos, por exemplo. Todo mundo tem celular, né? Sim. E aí, de repente, se um celular desse aí tiver na mesma frequência do data show, ele pode derrubar também o sinal. Eu não sei se tu lembra daqueles telefones sem fio, lembra daqueles telefones sem fio? Sim, eu lembro. Pois é, os telefones sem fio, eles trabalhavam na mesma frequência do roteador Wi-Fi. E eu lembro que quando eu ia atender o telefone lá em casa, quem tivesse na internet Wi-Fi, o sinal caía, porque Na hora, sofria né? interferência na hora. A mesma coisa é o forno micro-ondas. Incrível, cara. O forno micro-ondas também causa interferência no sinal Hoje até Wi-Fi. é, É, interessante, né? é verdade. Eles tentaram colocar um padrão banda larga, chamado de WiMAX. Esse WiMAX aí eles colocaram em São Paulo. Só que eles saíram colocando antenas em tudo quanto era lugar. Só que o equipamento era bem caro e aí não se tornou viável, entendeu? Não se tornou. Algumas empresas ainda utilizam, principalmente esse Zigbee. Esse Zigbee aí é porque agora eles têm que rastrear, né, a carga, né? Então os caras estão levando aí uma carga, os caminhões agora são rastreados, né? Bandidos aí, eles se viram obrigados a fazer isso, né? De colocar um dispositivo de rastreio, né? Mas é isso, né? Bom, a gente conecta geralmente a gente se conecta através de um access point. O pessoal confunde access point com roteador. Tem diferença? Tem. Um access point, um ponto de acesso, né, sem fio, tem equipamento que ele funciona só como um ponto de acesso e também funciona como roteador. Então tem diferença sim, tá? Ou seja, nós temos access point para usuário doméstico e nós temos access point para usuário empresarial, tá? Não sei se alguém já ouviu falar aqui do Ubiquiti. Alguém já ouviu falar aqui dessa empresa? Não, não. Ubiquiti, ela é uma empresa especializada em access point para o meio empresarial. Então, eles têm access point que podem alcançar até 20 quilômetros, só para vocês terem uma ideia, né? Então, geralmente os shoppings, eles utilizam esse equipamento aí. Quando vocês chegarem em um shopping, vocês olham assim para o teto, vocês vão ver um discozinho redondo lá em cima. Sim, Geralmente esse discozinho redondo é UbiKit. E já o era Bikit, né? um plano empresarial para poder cobrir a área do shopping todinha, entendeu? Então, se você Ah, quiser interessante. fazer, então se você quiser fazer com que o seu sinal do Wi-Fi chegue mais longe possível, ele seja, cubra a sua casa todinha, coloque ele no teto. O Bikit, né? Ou então coloque o seu roteador no teto, entendeu? Lá no Entendi. forro. Coloque ele entendeu? Quanto mais alto ele tiver, maior vai ser o sinal que ele vai cobrir na tua casa. Às vezes tem gente que não sabe disso, né? Coloca lá embaixo, né? Embaixo do armário.
E aí não Pô, vai rolar. vai sumir, né? Pois é. Aí o pessoal às vezes não entende. Ah, o sinal lá. Muita gente me chama. Ah, poxa, Alex, o sinal aqui do Wi-Fi aqui em casa é tão ruim, cara. Quando eu vou ver, tá lá embaixo no armário. Eu digo, tá explicado. Então, a gente tem também esse cenário de fazer uma conexão Wi-Fi também utilizando o nosso simulador Packet Tracer. E a gente tem também como fazer isso, tá? A gente vai fazer essa praticazinha aqui e a gente já encerra, tá? Então era isso que eu tinha para passar aqui para vocês. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Não, tranquilo, assim, foi bacana, entendeu? Assim, Tranquilo? uma nova visão. Essa questão do Wi-Fi, eu não sabia que tinha tanto recurso do Wi-Fi. Esse Zigbee, eu nem sabia que Uhum. existia esse Pois Zigbee, é. né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Esse do. Como é que você falou? Fica lá no teto? UbiKit. UbiKit, UbiKit. né? Uhum. UbiKit. Quer dizer que eles colocam lá para facilitar o Wi-Fi, para cobrir todo o local, né? Isso, para cobrir toda a área do shopping, inclusive externo. Pode ver que tu chega lá fora, tu ainda consegue pegar o sinal, né, do shopping, entendeu? Por quê? Porque eles estão num ponto mais alto, entendeu? E o equipamento que está lá não é um equipamento doméstico, é um equipamento empresarial. Mas os usuários comuns, como a gente, também pode comprar o equipamento, só que ele é bastante caro, entendeu? Sim. Tem equipamento de 2, 3 mil, 4, 5 mil, dependendo do tipo. Alexandre, você falou Hum, agora sobre o Wi-Fi, né? Que a internet, se fosse conectado direto no computador, a internet seria melhor do que propriamente o Wi-Fi, né? Pelo com cabo, é isso? certeza. Sim, e Por é exemplo, por isso que o eu tenho meu. pessoal lá da Fametro começou a colocar cabo, né? Uhum. No laboratório eu percebi que tudo é cabo lá, né? Que eles usam, né? Isso, pois é, Aqui, por exemplo, entendeu? na minha residência, eu tenho aqui o ponto de Wi-Fi que eu utilizo da Vivo. Eu teria que comprar um Uhum. cabo especial Ethernet para conectar aqui no, né, do meu notebook para o roteador, ou é outra forma de fazer isso, o cabo? E isso, eu faço para ti o cabo. Uhum. Eu Porque eu faço, é queria, baratinho. entendeu? Porque eu Uhum, não gosto do Wi-Fi, mas assim, como tu falou que é mais rápido, para mim é até bom que às vezes eu fico fazendo assim coisas, assim, assistindo, montando aula, né? Aí numa hora dessa, uhum, eu né? exatamente. Entendeu? O cara pode estar lá baixando o que tiver lá, mas a tua internet não vai cair. Não Entendeu? cai, né? Porque Não justamente, pô, cai, porque tu tá no cabo. eu assisto muito vídeo aula, cara, assim, entendeu? E às vezes cai, pô, pô, eu fico chateado. E olha que o plano Então aqui pronto. um plano até tranquilo, assim, não é aquele plano top, Uhum, mas é um plano uhum, razoável. Fibra ótica, quer dizer que todos já são fibra uhum. ótica, né, Alexandre? Todos, todos, Mas é todos são fibra ótica hoje. gente que só ela tem fibra ótica, ela vende assim, né? Ah, é claro que cada um vai puxar a sardinha para si, né? Por Porque, exemplo. claro, eu tinha muita dificuldade com a Claro, por isso que eu cancelei. Aham. Não, mas a Claro ela é geral. Todo mundo vai ter dificuldade com a Claro, porque a Claro ela não tem antena própria. Ela aluga das outras operadoras. Ah, ela aluga, é? Ela aluga. É por isso que a Claro é ruim. Pô, eu não sabia disso não, ó. Pois Ah, tem é. que Fique, dar fique muito. Por sabendo. isso que tá aí, eu tô aqui, pô. Não, eu gosto É, só que tá ficando muito caro, eu já tô preocupado, já tá ficando muito caro a Vivo, pô. Eles estão aumentando é muito. verdade. Verdade. Qual é o melhor, cara, assim, pra internet? Que eu queria. A internet, sim, que. Cara, é porque depende muito, porque, por exemplo, às vezes a, uma outra operadora ela não tem o sinal aí para tua região. Essa que é a questão, Ah, entendeu? essa questão. Por exemplo, para mim, aqui a Oi, ela atende super bem, Sim, mas aí tem que verificar se na tua região tu tem cobertura, entendeu? pô, é verdade, né? Não, porque É, mas ela é muito boa. coloquei a Vivo aqui porque eles instalaram aqui no bairro os caras. Uhum, Quando eles instalam, falam, ó, gente, já está instalado aqui, quem quiser assinar a Vivo, entendeu? Eu uhum, só assinei a Vivo uhum, porque, é claro, me irritei com a Claro, me irritei demais. Eu sempre uhum, enganação, pagava, o serviço era horrível, tudo. Só que aqui a gente está usando uhum. internet e TV, e tá ficando muito caro a Vivo, cara, já tá pesado para mim, já tá. Eu, É, como alternativa.